O sol de meio-dia castiga sem piedade as planícies do Pantanal sul-mato-grossense, transformando a terra em uma fornalha natural que faz o ar tremer em ondas invisíveis de calor. É nesse cenário implacável que uma cena de partir o coração se desenrola longe dos olhos humanos, escondida entre a vegetação densa que margeia o rio Miranda. Uma onça pintada fêmea, majestosa e poderosa, está presa em um emaranhado cruel de cipós grossos que se enroscaram ao redor de seu corpo como serpentes de fibra vegetal. Não é uma armadilha feita por mãos humanas, mas a natureza também pode ser cruel em sua indiferença. A grande felina deve ter tentado atravessar uma área onde os cipós caíam em cascata desde as copas das árvores antigas, talvez perseguindo uma presa ou fugindo de algum perigo, e em algum momento fatídico, seu corpo poderoso se enredou na trama vegetal. Quanto mais ela lutou para se libertar, mais os cipós se apertaram, criando uma prisão viva que agora corta sua circulação e esfola sua pele dourada em diversos pontos. Há quanto tempo ela está ali? Impossível saber com certeza, mas suas costelas salientes contam uma história de dias sem alimento, talvez até uma semana inteira de agonia lenta. Sua língua pende pela lateral da boca, seca e rachada como couro velho deixado ao sol. Os olhos, que deveriam brilhar com a ferocidade de um predador, apex agora, demonstram apenas exaustão e uma resignação devastadora. Ela já não tem forças nem para rosnar, apenas emite ocasionalmente um gemido baixo e gutural que se perde no vasto silêncio do Pantanal. As moscas já começaram a se interessar pelas feridas abertas em suas patas traseiras, onde os cipós cortaram mais fundo, e o cheiro de sangue velho atrai outros insetos oportunistas. A morte está chegando, lenta, mas inexorável, e a rainha da floresta sabe disso em um nível instintivo e primitivo que transcende o pensamento racional. É nesse momento de desespero absoluto que os passos pesados de botas de couro sobre folhas secas quebram o silêncio opressivo da tarde. Marcelo Tavares, um fazendeiro de 47 anos que conhece cada palmo dessas terras como conhece as linhas de sua própria mão, está fazendo sua ronda habitual, verificando as cercas que delimitam sua propriedade de criação de gado. É um homem de aparência simples, com a pele curtida pelo sol de décadas, trabalhando ao ar livre, mãos calejadas que contam histórias de trabalho duro e olhos que carregam a sabedoria tranquila de quem aprendeu a respeitar a força da natureza. Ele não esperava encontrar nada, além de talvez alguns bois que se afastaram do resto do rebanho. Certamente, não esperava se deparar com a visão que agora congela seu sangue nas veias. Quando seus olhos finalmente processam o que está vendo entre as sombras malhadas da vegetação, seu primeiro instinto é recuar, dar meia volta e correr o mais rápido que suas pernas podem carregar. É uma onça pintada, pelo amor de Deus, um animal capaz de arrastar um jacaré adulto para o alto de uma árvore. Uma máquina de matar perfeitamente projetada pela evolução ao longo de milhões de anos. Cada fibra do seu ser grita para ele se afastar, para preservar sua própria vida, porque aproximar-se de um predador ferido é suicídio puro e simples. Animais encurralados e desesperados são os mais perigosos de todos, capazes de ataques suicidas em seus últimos momentos de vida. Mas então acontece algo que Marcelo jamais esquecerá pelo resto de seus dias. A onça levanta sua cabeça pesada com um esforço visível que faz seus músculos tremerem e seus olhos encontram os dele através da distância que os separa. Não há ameaça naquele olhar, não há a postura tensa de um predador prestes a atacar. Em vez disso, há algo muito mais perturbador e profundamente comovente. Há uma súplica silenciosa, um pedido de ajuda que atravessa as barreiras entre espécies como uma lança direto no coração dele. A onça solta um som que ele nunca ouviu antes em toda a sua vida no Pantanal. Um gemido baixo
e choroso, que soa menos como um grande felino e mais como um filhote perdido chamando pela mãe. É um som de vulnerabilidade absoluta, de rendição completa, e esse som quebra algo dentro do peito de Marcelo. Ele fica paralisado naquele momento eterno, preso entre o instinto de autopreservação que grita para ele fugir e uma compaixão crescente que o puxa na direção oposta. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto ele tenta processar a decisão impossível que está diante dele. Se ele se aproximar e a onça tiver força suficiente para um último ataque desesperado, ele pode morrer ali mesmo, deixando sua esposa Clarice viúva e seus 2 filhos sem pai. Sua propriedade entraria em dificuldades financeiras, todo o trabalho de uma vida inteira poderia se desfazer. Seria irresponsável, seria loucura, seria contra toda lógica e razão. Mas quando ele olha novamente para aquela criatura magnífica, sendo lentamente estrangulada pelos cipós, quando vê as feridas sangrentas e a língua ressecada, quando percebe que está testemunhando os momentos finais de um dos animais mais incríveis do planeta, ele descobre que não consegue simplesmente virar as costas. Não seria capaz de viver consigo mesmo, sabendo que teve a chance de fazer algo e escolheu a covardia. Sua avó costumava dizer que a medida de um homem não está no que ele faz quando é fácil, mas no que ele escolhe fazer quando é difícil e assustador. Com o coração batendo tão forte que ele pode ouvir o pulso em seus próprios ouvidos, Marcelo toma sua decisão. Ele vai tentar ajudar, mesmo que isso signifique arriscar tudo. Ele lentamente tira sua mochila das costas, movendo-se com uma deliberação exagerada para não assustar ainda mais o animal ferido. Suas mãos encontram a garrafa de água que ele sempre carrega, ainda meio cheia e relativamente fresca. Ele abre a tampa com cuidado, o som do plástico girando parecendo alto demais no silêncio tenso, e começa a se aproximar com passos minúsculos e cautelosos. A cada meio metro que avança, ele pausa e observa a reação da onça, pronto para recuar ao primeiro sinal de agressão. Mas o animal não demonstra hostilidade, apenas observa com aqueles olhos amarelos esverdeados, turvos de exaustão e algo que parece perigosamente próximo de esperança. Quando Marcelo está a apenas 3 metros de distância, perto o suficiente para sentir o cheiro almiscarado e selvagem do grande felino, misturado com o odor ferroso de sangue, ele se agacha lentamente e estende a garrafa de água. A onça observa o objeto com desconfiança inicial, mas então suas narinas se dilatam, captando o cheiro precioso da água, e algo muda em sua expressão. Ela tenta se esticar na direção da garrafa, mas os cipós a mantêm imobilizada de forma cruel. Marcelo percebe que vai precisar chegar ainda mais perto, vai precisar literalmente entrar na zona de perigo mortal, onde uma única patada daquelas garras poderia abrir sua barriga como um zíper. Ele respira fundo, murmura uma oração rápida que aprendeu com sua mãe e dá mais 2 passos. Agora ele está tão perto que poderia tocar a onça se estendesse o braço. Está dentro do alcance letal absoluto. Com mãos que tremem visivelmente, ele despeja um filete de água diretamente na boca entreaberta do animal. O efeito é instantâneo e comovente. A onça fecha os olhos e bebe com uma sede desesperada, a água escorrendo pelos cantos de sua boca e pingando no chão seco. Ele pode ver a garganta dela se movendo convulsivamente enquanto engole. Pode ouvir os sons gulosos de um ser vivo à beira da morte, encontrando a essência da vida. Quando a garrafa está vazia, a onça abre os olhos novamente e olha diretamente para Marcelo. E naquele olhar há algo inconfundível. A gratidão é impossível. Vai contra tudo o que ele aprendeu sobre animais selvagens, mas está ali, claro como o dia. Marcelo sente lágrimas ardendo em seus olhos enquanto percebe a magnitude do momento. Ele acabou de criar uma conexão com uma das criaturas mais temidas e respeitadas do continente. Uma conexão baseada não em domínio ou medo, mas em compaixão pura
e simples. Mas dar água não é suficiente. A onça ainda está presa e morrendo lentamente. Marcelo sabe que precisa agir rápido, precisa de ajuda profissional, precisa de pessoas que saibam como lidar com situações assim. Ele puxa seu celular do bolso com dedos que ainda tremem ligeiramente da adrenalina e disca o número do IBAMA que ele tem salvo para emergências com animais silvestres. Sua voz sai tensa e urgente quando ele explica a situação para a operadora do outro lado da linha, tentando transmitir tanto a urgência quanto a natureza delicada da situação. Enquanto fala, ele nunca tira os olhos da onça, mantendo uma vigília protetora, como se sua simples presença pudesse afastar a morte que ainda espreita nas sombras. A operadora diz que vai despachar uma equipe imediatamente, mas que pode levar algumas horas até chegarem devido à distância e à necessidade de preparar equipamentos adequados. Algumas horas. A onça tem algumas horas? Marcelo olha para o animal e decide que sim, ele vai garantir que ela tenha essas horas. Ele não vai abandoná-la agora. Não depois de tudo. Ele liga para sua esposa Clarice e explica rapidamente a situação, pedindo que ela traga mais água, algo de comida, se possível, e sua câmera, porque ele tem o pressentimento de que está testemunhando algo extraordinário que precisa ser documentado. Clarice, que conhece o coração bom de seu marido há mais de 20 anos, não questiona nem por um segundo, apenas diz que estará lá o mais rápido possível. Enquanto espera, Marcelo se senta no chão a uma distância respeitosa, mas próxima da onça, e começa a falar com ela em voz baixa e suave. Não importa que ela não entenda as palavras, o tom é universal. Ele conta sobre sua fazenda, sobre seus filhos, sobre como o Pantanal é lindo ao amanhecer, quando a névoa ainda paira sobre os campos alagados. E a onça, surpreendentemente, parece escutar, suas orelhas se mexendo na direção da voz dele, seus olhos se fechando ocasionalmente em um piscar lento que, em felinos, é sinal de confiança e relaxamento. Quando Clarice finalmente chega dirigindo a caminhonete velha pela trilha acidentada, trazendo galões de água fresca e alguns quilos de carne crua que ela pegou do freezer, ela congela por um momento ao ver a cena diante dela. Seu marido sentado no chão a poucos metros de uma onça pintada selvagem, conversando com ela como se fosse um velho amigo, e o animal não demonstrando nenhuma agressão, apesar de estar claramente ferido e vulnerável. É uma imagem que desafia a lógica, que parece pertencer mais a um conto de fadas do que à realidade crua do Pantanal. Marcelo pega a carne e, com extrema cautela, oferece pequenos pedaços para a onça. Ela cheira a comida e então, com movimentos lentos ditados pela fraqueza, começa a comer. Não é a alimentação voraz de um predador saudável, mas as mordidas cuidadosas de um animal que sabe que esta pode ser sua única chance de sobrevivência. Cada pedaço de carne que desce por sua garganta é um pequeno triunfo contra a morte que a espreitava. Clarice começa a fotografar, capturando imagens que mais tarde se tornariam virais nas redes sociais e chamariam a atenção da mídia nacional. As fotos mostram algo raro e precioso. Mostram que mesmo entre as espécies mais improváveis, quando a compaixão se encontra com a necessidade, barreiras podem ser quebradas e confianças podem ser formadas. Passam-se 3 horas antes que a equipe do IBAMA finalmente chegue, um grupo de 4 pessoas, liderado por uma veterinária experiente chamada Doutora Patrícia Mendes, que trabalha há 15 anos com resgate de fauna silvestre. Ela já viu muitas coisas em sua carreira, já resgatou centenas de animais em situações desesperadoras, mas quando ela chega à cena e vê Marcelo sentado calmamente ao lado de uma onça pintada selvagem que come carne de sua mão, ela fica literalmente sem palavras por um longo momento. Isto não deveria ser possível. Vai contra tudo o que ela aprendeu na faculdade e em campo sobre o comportamento desses animais solitários e desconfiados. A equipe trabalha com eficiência profissional, mas também com admiração evidente. Eles preparam uma dose de tranquilizante leve, apenas o suficiente para manter a onça calma enquanto cortam os cipós, porque ela está fraca demais para precisar de sedação completa. Doutora Patrícia explica a Marcelo que vão precisar de sua presença durante todo o procedimento, porque a onça claramente formou um vínculo com ele e sua presença vai ajudar a mantê-la tranquila. É uma situação sem precedentes,
admite a veterinária. Normalmente eles trabalham com animais completamente selvagens que precisam ser totalmente sedados, mas esta fêmea parece entender que estão tentando ajudar. Marcelo fica ao lado da cabeça da onça durante todo o processo de resgate, uma das mãos tocando levemente seu focinho em um gesto de conforto, enquanto a equipe corta cuidadosamente cada cipó que a aprisiona. É um trabalho delicado e demorado, porque os cipós estão tão entrelaçados e apertados que precisam tomar cuidado para não causar mais ferimentos. Cada vez que as tesouras de poda cortam através de uma fibra grossa e ela se solta com um som de estalo, pode-se ver o alívio visível no corpo da onça. Quando o último cipó finalmente cede e cai no chão, a onça está livre pela primeira vez em dias. Mas ela não tenta fugir, não se debate ou ataca. Ela simplesmente fica deitada, seus músculos tremendo de exaustão e alívio, enquanto a equipe examina suas feridas. Doutora Patrícia fica chocada quando consegue fazer um exame físico completo sem resistência, aplicando o antisséptico nas feridas abertas, verificando a hidratação e a temperatura corporal, tudo enquanto a onça permanece surpreendentemente cooperativa, seus olhos fixos em Marcelo, como se ele fosse sua âncora em meio ao caos. Os ferimentos são sérios, mas não fatais, explica a veterinária. Cortes profundos, que vão precisar de antibióticos e cuidados, desidratação severa e desnutrição, mas nada que não possa ser tratado com o tempo e os cuidados adequados. Eles decidem transportá-la para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande, onde ela pode receber tratamento intensivo e ser monitorada de perto durante sua recuperação. Você está acompanhando até aqui e quer ver histórias como essa com mais frequência? Me ajuda deixando seu like. E me conta nos comentários, você já presenciou ou conhece alguém que passou por uma situação em que um animal demonstrou gratidão ou criou um vínculo inesperado com um ser humano? Quero muito saber sua história. Preparar a onça para o transporte é outro momento tenso, porque ela precisa ser colocada em uma caixa de contenção especial, um espaço fechado que poderia facilmente desencadear pânico em um animal selvagem. Mas Marcelo entra na caixa primeiro, sentando-se no fundo e chamando a onça com aquela mesma voz suave que ele usou durante as horas de espera. E para o espanto absoluto de toda a equipe, a onça simplesmente caminha até a caixa e se deita ao lado dele, sua cabeça massiva repousando nas pernas dele como um gato doméstico gigante. Doutora Patrícia tira várias fotos deste momento porque sabe que ninguém vai acreditar quando ela contar. Ela mesma mal consegue acreditar e está vendo com seus próprios olhos. Marcelo fica com a onça durante toda a viagem de 4 horas até Campo Grande, sua mão acariciando o pelo áspero dela, sentindo a respiração profunda e regular que finalmente substituiu os ofegos desesperados de antes. Ele murmura promessas de que vai visitá-la, de que não vai abandoná-la agora, de que vai garantir que ela fique bem. E embora seja impossível saber se ela entende as palavras, há algo em como ela ocasionalmente pressiona sua cabeça mais firmemente contra a palma da mão dele, que sugere que, de alguma forma, ela compreende o sentimento por trás delas. No centro de reabilitação, a chegada de Marcelo e a onça causa uma comoção imediata. A equipe veterinária já está preparada e esperando, mas ninguém estava preparado para a dinâmica incomum entre o homem e o animal. Quando tentam separar Marcelo da onça para conduzi-la ao recinto médico, ela se torna agitada pela primeira vez, soltando rosnados baixos de aviso e se recusando a sair da caixa de transporte. É só quando Marcelo entra no recinto com ela, falando em tons tranquilizadores, que ela finalmente coopera. O Dr. Fernando Almeida, o diretor do centro e um especialista em grandes felinos com mais de 30 anos de experiência, observa tudo com uma mistura de fascínio profissional e descrença pessoal. Ele já viu leopardos, leões e tigres criados em cativeiro
cativeiro demonstrarem afeto por seus tratadores, mas uma onça pintada completamente selvagem formar este tipo de vínculo em questão de horas com um humano que não tem treinamento especializado, isto é algo que ele nunca testemunhou antes e sinceramente não tem certeza de como documentar adequadamente para a comunidade científica sem soar como se estivesse fabricando histórias. Os primeiros dias no centro são críticos. As feridas da onça são limpas profundamente e tratadas com antibióticos de amplo espectro para prevenir infecções. Ela recebe fluidos intravenosos para combater a desidratação severa e uma dieta cuidadosamente calculada para ajudá-la a recuperar o peso perdido sem sobrecarregar seu sistema digestivo debilitado. E através de tudo isso, ela permanece surpreendentemente dócil, desde que Marcelo esteja presente ou pelo menos nas proximidades. Marcelo, por sua vez, reorganiza completamente sua vida para estar lá. Ele dirige às 4 horas de distância todos os dias, às vezes passando a noite em um hotel barato em Campo Grande para poder estar no centro desde o amanhecer. Clarice entende. Mesmo que isso signifique que ele está menos presente na fazenda, mesmo que signifique dificuldades financeiras com o combustível e as despesas extras. Ela vê como isso mudou seu marido, vê um propósito renovado em seus olhos, uma conexão com algo maior que ele mesmo, e ela não tem o coração para pedir que ele escolha entre a onça e suas responsabilidades em casa. A recuperação da onça, que a equipe do centro decide chamar de Yara, um nome indígena que significa Senhora das Águas, é lenta, mas constante. Suas feridas começam a cicatrizar, formando primeiro crostas grossas, que depois se transformam em linhas prateadas de tecido cicatrizado, que sempre marcarão onde os cipós cortaram mais fundo. Seu peso aumenta gradualmente, seus músculos se enchem novamente de força e o brilho volta aos seus olhos amarelo-esverdeados. Mas a mudança mais notável está em seu comportamento. Com outros tratadores e veterinários, ela é educada, mas distante, tolerando seus cuidados com a dignidade altiva típica de uma onça, mas sem demonstrar afeto ou buscar interação. Com Marcelo, porém, ela se transforma. Quando ela ouve o som característico da caminhonete dele chegando, ela se levanta de onde quer que esteja descansando e caminha até a grade do recinto, esperando. Quando ele aparece, ela solta um som que os biólogos do centro nunca ouviram antes, um tipo de trilo suave que normalmente é reservado para interações entre mães e filhotes. Ela esfrega o lado do rosto nas grades, onde ele coloca as mãos, marcando-o com seu cheiro das glândulas odoríferas em suas bochechas. Um comportamento que, em linguagem felina, significa reivindicar alguém como família. Marcelo passa horas sentado do lado de fora do recinto, apenas conversando com ela sobre seu dia, sobre a fazenda, sobre como os bezerros nasceram esta temporada, sobre como o rio está baixo este ano. E Yara escuta, sua cabeça inclinada de forma que parece atenta, suas orelhas se mexendo para captar cada nuance de sua voz. É uma amizade impossível que desafia todas as regras naturais, mas é real e profunda e muda ambos de maneiras que nem eles mesmos entendem completamente. Os meses passam e Yara se torna uma celebridade local involuntária. A história de seu resgate dramático e do vínculo extraordinário com Marcelo se espalha pelas redes sociais e, eventualmente, chama a atenção da imprensa nacional. Repórteres de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília fazem a viagem até Campo Grande para documentar esta história incrível. Programas de televisão dedicam segmentos especiais ao caso, trazendo especialistas em comportamento animal para discutir o fenômeno. Alguns cientistas são céticos, sugerindo que o comportamento de Yara pode ser explicado por trauma ou condicionamento, mas aqueles que testemunham a interação em primeira mão acham difícil descartar a conexão genuína que claramente existe entre a onça e o fazendeiro. Doutor Fernando usa o interesse público para lançar uma campanha de arrecadação de fundos para o centro, e as doações chegam de todo o país. Pessoas tocadas pela história, querendo contribuir para o cuidado de Yara e de outros animais resgatados. A própria Yara se torna um símbolo poderoso para a conservação da onça pintada, uma espécie que está criticamente ameaçada em muitas partes do Brasil devido à perda de habitat
e a caça. Escolas organizam viagens de campo ao centro e crianças ficam com os rostos pressionados contra as janelas de observação, observando maravilhadas, enquanto esta magnífica criatura se move graciosamente pelo seu recinto. Marcelo frequentemente é convidado para falar com os grupos de visitantes, contando a história de como encontrou Yara presa nos cipós, de como tomou a decisão de ajudar apesar do perigo, de como essa experiência mudou completamente sua perspectiva sobre a relação entre humanos e vida selvagem. Ele fala com uma humildade genuína que ressoa com pessoas de todas as idades, nunca se retratando como herói, mas simplesmente como alguém que fez o que qualquer pessoa decente deveria fazer quando confrontada com sofrimento. Conforme Yara se fortalece e sua saúde se estabiliza completamente, a equipe do centro precisa começar a considerar o próximo passo crucial, a reintrodução à vida selvagem. É uma conversa que todos temem ter, especialmente Marcelo. A ideia de libertar Yara de volta ao Pantanal é simultaneamente a coisa certa a fazer e a coisa mais difícil de contemplar. Ela é uma criatura selvagem, nascida livre, e mantê-la em cativeiro pelo resto de sua vida seria cruel e antinatural, não importa quão confortável seja o recinto. Mas a conexão entre ela e Marcelo é tão profunda, tão palpável, que a separação vai ser devastadora para ambos. Doutor Fernando senta com Marcelo uma tarde, enquanto o sol se põe sobre Campo Grande pintando o céu de laranja e rosa, e tem a conversa difícil. Ele explica que Yara está totalmente recuperada. Seus ferimentos cicatrizaram sem complicações. Ela recuperou seu peso ideal e, mais importante, ela demonstra todos os comportamentos naturais de uma onça saudável. Caça os alimentos vivos que ocasionalmente colocam em seu recinto, marca território, mantém seus instintos aguçados. Ela está pronta para voltar, e mantê-la aqui por mais tempo seria egoísta, seria sobre o conforto humano em vez de seu bem-estar. Marcelo sabe que o veterinário está certo. Ele sempre soube que este dia chegaria, mas isso não torna a aceitação menos dolorosa. Ele passa uma última semana visitando Yara diariamente, tentando memorizar cada detalhe, o padrão exato das rosetas em sua pelagem, a forma como suas orelhas se mexem quando ela está prestando atenção, o peso de sua cabeça quando ela a pressiona contra sua mão através das grades. Ele tira centenas de fotos, mas sabe que nenhuma imagem vai capturar verdadeiramente a essência do que eles compartilham, a conexão invisível, mas inquebrantável, que foi forjada naquela clareira no Pantanal, onde tudo começou. O dia da soltura é cuidadosamente planejado. A equipe escolhe uma área remota da reserva particular do Patrimônio Natural Fazenda Rio Negro, uma vasta extensão de Pantanal pristino, onde onças pintadas ainda vagam livremente e onde Yara pode estabelecer seu próprio território sem competir imediatamente com outras fêmeas dominantes. É o início da estação seca, o melhor momento para uma soltura, quando a presa é abundante e as condições são ideais para uma onça começar a vida selvagem. A viagem até o local de soltura leva 2 dias, a equipe viajando devagar para não estressar Yara desnecessariamente. Marcelo vai junto, é claro, sentado na parte de trás do veículo de transporte, especializado ao lado da caixa onde Yara descansa, sua mão estendida através das barras, tocando seu pelo ocasionalmente, oferecendo conforto. Quando finalmente chegam ao ponto de soltura, bem no coração da reserva, onde a vegetação é densa e as águas são cristalinas, a realidade do que está prestes a acontecer finalmente se instala completamente. A equipe posiciona a caixa de transporte em uma clareira pequena, cercada por árvores antigas, abre a porta traseira e então recua, dando a Yara espaço e escolha. Por um longo momento, nada acontece. Yara fica dentro da caixa, visível através das grades, seus olhos fixos em Marcelo, que está parado a cerca de 10 metros de distância, com lágrimas já descendo por seu rosto enrugado pelo sol. A tensão no ar é palpável, todos prendendo a respiração coletivamente, esperando para ver o que ela vai fazer. Então, lentamente, Yara caminha para fora da caixa. Suas patas tocam o solo natural do Pantanal pela primeira vez em meses, afundando ligeiramente na terra úmida. Ela para na borda da clareira
madeira, levanta o focinho e fareja o ar. Todos os cheiros da floresta inundando seus sentidos, terra e água e vida e liberdade. Seu corpo se tensa, todos os músculos se contraindo, enquanto ela se prepara instintivamente para se mover, para explorar, para reclamar seu lugar como predadora apex. Mas antes de partir, Yara faz algo que ninguém antecipou. Ela se vira completamente, enfrentando Marcelo através da distância que os separa, e seus olhos se encontram uma última vez. Naquele olhar passa uma vida inteira de emoção, gratidão por ter sido salva quando estava morrendo, reconhecimento da gentileza que foi mostrada quando a crueldade era esperada, a tristeza da despedida, a promessa de nunca esquecer. É um momento que parece se esticar para a eternidade, o mundo inteiro se reduzindo apenas aos dois, o homem e o animal, conectados por algo que transcende linguagem ou espécie. Então Yara solta um chamado, não um rugido territorial, mas algo mais suave, mais melódico, um som de reconhecimento e despedida. Então, ela se vira e desaparece na vegetação densa, seu corpo manchado se fundindo perfeitamente com as sombras da floresta em apenas alguns segundos, como se ela nunca tivesse estado ali, como se ela fosse apenas um espírito da selva que brevemente tomou forma sólida. Marcelo colapsa no chão, soluçando abertamente agora, não envergonhado de suas lágrimas, porque elas são honestas e ganhas. Ele deu a ela liberdade, que era a coisa certa a fazer, mas custou um pedaço de sua alma fazer isso. Clarice, que veio para estar com ele neste momento difícil, se ajoelha ao lado dele e o segura, deixando-o chorar em seu ombro, enquanto o sol começa a se pôr sobre o Pantanal, pintando tudo em tons dourados que lembram a pelagem de Yara. A equipe do centro silenciosamente recolhe o equipamento e dá ao casal privacidade, todos eles profundamente movidos pelo que acabaram de testemunhar. Doutor Fernando admite mais tarde em uma entrevista que nunca viu uma soltura tão emocionalmente carregada, que ele mesmo precisou limpar os olhos várias vezes durante o processo. Os dias se transformam em semanas, e as semanas em meses, e a vida lentamente volta a algo parecido com normalidade para Marcelo. Ele retorna à rotina da fazenda, cuidando do gado, consertando cercas, fazendo todo o trabalho físico duro que sempre foi sua vida. Mas há uma mudança nele que todos que o conhecem podem ver. Há uma suavidade em seus olhos que não estava lá antes, uma paciência maior com os animais, sob seus cuidados, uma reverência pelo mundo natural que o cerca. Ele começa a implementar práticas mais sustentáveis na fazenda, criando corredores de vida selvagem através de sua propriedade, plantando árvores nativas, evitando o uso de pesticidas perto das fontes de água. Quando seus vizinhos fazendeiros perguntam por que ele está fazendo essas mudanças que custam dinheiro e tempo, ele simplesmente conta a história de Yara, de como um momento de compaixão mudou completamente sua perspectiva sobre qual é realmente seu papel como guardião destas terras. Alguns o ridicularizam, chamando-o de sentimental e imprático, mas outros escutam e começam a fazer suas próprias mudanças pequenas, criando um efeito dominó de conservação que se espalha lentamente pela região. Marcelo também se torna uma espécie de educador ambiental involuntário. Escolas da região o convidam para falar sobre sua experiência, e ele sempre aceita, viajando para cidades pequenas ao redor do Pantanal para contar sua história a auditórios cheios de crianças de olhos arregalados que se agarram a cada palavra. Ele enfatiza sempre que Yara não era um animal de estimação, não era domesticada, ela era e sempre seria selvagem, mas que isso não significava que não podia haver entendimento mútuo e respeito entre humanos e vida selvagem. Ele ensina às crianças sobre a importância de proteger o habitat das onças pintadas, sobre como a sobrevivência da espécie está intrinsecamente ligada à saúde de todo o ecossistema do Pantanal, sobre como cada ação que tomamos tem consequências que se espalham muito além do que podemos ver imediatamente. 3 anos se passam desde a soltura de Yara. 3 anos durante os quais Marcelo frequentemente olha para a linha de árvores em sua propriedade e se pergunta
onde ela está, se está segura, se ela se lembra dele como ele se lembra dela todos os dias. A equipe do centro ocasionalmente recebe relatórios de avistamentos de onças na área da reserva onde Yara foi libertada, mas é impossível saber com certeza se algum desses avistamentos é dela especificamente, já que todas as onças pintadas têm padrões únicos, mas podem ser difíceis de distinguir à distância. Marcelo fez as pazes com o fato de que provavelmente nunca mais haveria, que aquele momento final na clareira foi verdadeiramente um adeus permanente. É uma paz melancólica, mas é paz mesmo assim, porque ele sabe que ele fez a coisa certa, que ele deu a ela a chance de viver como ela deveria viver, livre e selvagem e magnífica. Então acontece algo extraordinário em uma manhã nebulosa de junho. Marcelo está consertando uma seção danificada da cerca na extremidade sul de sua propriedade, a parte que faz divisa com uma área de preservação natural. É um trabalho tedioso e ele está concentrado, martelando uma nova tábua no lugar, quando de repente tem aquela sensação estranha de estar sendo observado. Todos os pelos em sua nuca se arrepiam com um instinto primitivo que reconhece a presença de um predador. Ele para de martelar e lentamente se vira, e o que ele vê faz seu coração literalmente parar por um batimento. Do outro lado da cerca, sentada nas sombras da vegetação, mas perfeitamente visível, está uma onça pintada fêmea. E não é qualquer onça. Ele reconheceria aquele padrão específico de rosetas em qualquer lugar, aquela mancha irregular, em forma de estrela sobre o ombro esquerdo. Aquelas cicatrizes prateadas finas onde os cipós cortaram mais fundo. É Yara. Por um momento eterno, eles simplesmente se olham através da cerca. Homem e fera, separados por madeira e arame, mas conectados por algo muito mais forte. Marcelo mal pode respirar, emoção fechando sua garganta de forma que ele não consegue fazer som, mesmo se quisesse. Lágrimas começam a descer por seu rosto imediatamente, mas ele não se move, com medo de que qualquer movimento repentino quebre o encanto deste momento impossível. Yara se levanta lentamente e só então Marcelo percebe que ela não está sozinha. Atrás dela, observando com cautela, mas sem medo real, estão 2 filhotes de onça, provavelmente com cerca de 6 meses de idade, grandes o suficiente para estar começando a explorar, mas ainda claramente dependentes de sua mãe. Eles são réplicas perfeitas em miniatura de Yara, todo o poder e graça comprimidos em corpos menores e desajeitados. Ela os trouxe aqui, Marcelo percebe com um espanto crescente. Ela atravessou quilômetros de território, navegou através de perigos e obstáculos, voltou para o lugar onde ela pela primeira vez conheceu bondade humana para mostrar a ele seus filhos. É um gesto que não tem precedente na literatura científica, um comportamento que desafia toda explicação racional, mas está acontecendo bem diante de seus olhos. Yara caminha até a cerca, tão perto que Marcelo poderia tocar se estendesse a mão através dos espaços entre as tábuas. Ela faz aquele som, aquele trilo suave que ele não ouvia há 3 anos, mas que está gravado em sua memória como uma melodia favorita. Ela esfrega o lado de seu rosto contra a cerca, marcando-o com seu cheiro, como ela fazia no centro de reabilitação, reivindicando-o ainda como parte de sua família, mesmo depois de todo este tempo. Os filhotes observam esta interação com confusão óbvia, suas pequenas cabeças inclinadas, porque eles nunca viram sua mãe, a predadora mais feroz da floresta, demonstrar este tipo de afeto por um humano. Mas eles não rosnam ou se escondem, eles apenas observam, aprendendo que este humano específico é diferente, é seguro, é amigo. Marcelo lentamente, cuidadosamente, estende a mão através da cerca. Sua palma aberta, dedos tremendo ligeiramente, não de medo, mas de emoção pura, que é grande demais para ser contida em um corpo humano. Yara cheira sua mão, seu nariz úmido tocando sua pele, e então ela pressiona sua testa massiva contra a palma dele, fechando os olhos em contentamento óbvio. É um momento de confiança tão pura, tão absoluta, que Marcelo sente como se seu coração vai explodir. Ele acaricia o pelo áspero entre suas orelhas, sentindo a vibração profunda do ronronar que ressoa através de
de todo o corpo dela. E ele sussurra: "Eu sabia que você estaria bem, garota. Eu sabia." Eles ficam assim por vários minutos, reconectando sem palavras, comunicando através de toque e presença tudo o que não pode ser dito. Então, eventualmente, Yara se afasta. Ela se vira, chama seus filhotes com um som baixo e gutural e lentamente começa a caminhar de volta para a floresta. Mas antes de desaparecer completamente, ela para uma última vez, olha por cima do ombro para Marcelo e em seus olhos há algo que parece perigosamente próximo de gratidão e amor. Então ela se vai, fundindo-se nas sombras com seus filhotes, seguindo em fila atrás dela, e Marcelo fica sozinho na borda de sua propriedade, chorando e rindo ao mesmo tempo, sentindo-se simultaneamente completo e partido. Ele sabe que este é um presente raro, uma graça que poucas pessoas jamais recebem, a chance de saber com certeza absoluta que sua compaixão fez diferença, que sua escolha de estender a mão em vez de virar as costas criou ondas que continuam se espalhando muito além do momento inicial. Yara não apenas sobreviveu, ela prosperou, ela se tornou mãe, ela está passando a vida adiante e de alguma forma ela se lembrou dele, escolheu voltar, escolheu compartilhar sua alegria com a única criatura humana que ela confia completamente. Marcelo corre de volta para casa, tropeçando em sua pressa, gritando pelo nome de Clarice antes mesmo de entrar pela porta. Ele conta tudo, as palavras saindo em uma torrente desordenada enquanto ele tenta descrever o que acabou de acontecer. E Clarice o abraça forte, rindo e chorando com ele porque ela entende o significado deste momento melhor do que qualquer outra pessoa poderia. Eles ligam para Dr. Fernando no centro de reabilitação e ele fica sem palavras por um longo momento antes de finalmente dizer que vai organizar uma equipe de pesquisa para documentar este comportamento sem precedentes. Nos dias seguintes, câmeras de armadilha são cuidadosamente instaladas ao redor da propriedade de Marcelo. E para o deleite de todos, elas capturam múltiplas imagens de Yara e seus filhotes, mostrando que ela realmente está usando a área regularmente, que ela escolheu estabelecer parte de seu território adjacente às terras de Marcelo. É como se ela quisesse manter essa conexão, manter esta ponte improvável entre seus dois mundos, o selvagem e o humano. Doutor Fernando publica um artigo em uma revista científica internacional sobre o caso, intitulado Cognição Social Avançada e Memória de Longo Prazo, em Pantera Onca, um estudo de caso. O artigo causa sensação na comunidade de comportamento animal, com pesquisadores divididos entre aqueles que acreditam que estão testemunhando algo revolucionário sobre as capacidades cognitivas e emocionais de grandes felinos, e aqueles que permanecem céticos, argumentando que deve haver explicações mais simples. Mas para aqueles que viram as imagens, para aqueles que conhecem toda a história, não há dúvida de que estão testemunhando algo extraordinário. Os anos continuam passando e a história de Marcelo e Yara se torna uma lenda na região do Pantanal. Turistas vêm de longe, esperando um vislumbre da onça famosa ou do fazendeiro que salvou sua vida. Marcelo, que nunca buscou fama ou atenção, aceita isso com graça, porque ele percebe que pode usar a plataforma para fazer bem. Ele trabalha com organizações de conservação para criar programas educacionais, ele ajuda a estabelecer mais reservas privadas de preservação, ele testemunha em audiências do governo sobre a importância de proteger o habitat das onças pintadas. Sua fazenda se torna uma espécie de santuário não oficial, um lugar onde a vida selvagem sabe que pode transitar com segurança, e outros animais, além de Yara, aprendem a confiar naquela área. Capivaras param de fugir quando Marcelo faz suas rondas, veados pastam pacificamente nos campos e até jacarés parecem entender que estas terras são diferentes. São seguras. Clarice frequentemente brinca que eles deveriam mudar o nome da propriedade de Fazenda Santa Rita para Fazenda Arca de Noé, porque parece que todo animal em um raio de quilômetros sabe que este é um lugar de refúgio. Yara continua fazendo visitas ocasionais ao longo dos anos, às vezes sozinha, às vezes com seus filhotes que crescem e eventualmente estabelecem seus próprios territórios. Conforme ela envelhece,
envelhece, suas visitas se tornam menos frequentes, seus movimentos mais lentos, mas a conexão nunca enfraquece. Marcelo pode sempre sentir quando ela está por perto, mesmo antes de vê-la, como se houvesse uma corda invisível que os conecta através da distância. E sempre, sem falta, quando ela aparece, ele para qualquer coisa que esteja fazendo, para ir ficar na cerca, para compartilhar alguns momentos preciosos de silêncio, companionável, com a amiga improvável que mudou o curso de sua vida. Hoje, aos 55 anos, Marcelo frequentemente reflete sobre aquele dia há 8 anos, quando ele encontrou uma onça pintada morrendo presa em cipós e tomou a decisão de ajudar, apesar de todo o perigo. Ele pensa em como facilmente poderia ter escolhido diferente, como poderia ter virado as costas e seguido em frente com sua vida, e como aquela única escolha mudou não apenas seu destino, mas o destino de tantos outros. Por causa de Yara, ele se tornou um defensor da conservação, educando outros sobre a importância de proteger a vida selvagem. Por causa de sua história, dezenas de outras fazendas na região implementaram práticas mais sustentáveis e amigáveis à fauna. Por causa do vínculo improvável que ele formou com uma das criaturas mais temidas do continente, milhares de pessoas reconsideraram suas próprias relações com o mundo natural. E Yara, ela continua a viver sua vida como uma onça pintada deveria, caçando, vagando, reivindicando seu lugar como rainha da floresta. Mas ela carrega dentro dela também algo incomum, a memória de um tempo quando ela estava no seu momento mais vulnerável e um estranho escolheu gentileza em vez de medo, escolheu ver além do predador para a vida que estava valendo a pena salvar. E de alguma forma, contra todas as probabilidades e expectativas, essa memória se transformou em algo maior, em uma conexão que transcende as barreiras naturais entre espécies, em uma amizade que prova que mesmo no coração do selvagem há espaço para compaixão, gratidão e amor. Esta é a história de Marcelo e Yara, uma história de um momento de coragem que se expandiu em ondas crescentes de mudança e esperança. Uma história que nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer diferença através de nossas escolhas, que a compaixão não é fraqueza, mas a força mais poderosa que existe e que, às vezes, as conexões mais profundas e significativas que formamos são aquelas que parecem mais impossíveis no início. É uma história sobre ver além do medo para a vulnerabilidade compartilhada que conecta todas as criaturas vivas, sobre estender a mão quando seria mais fácil se afastar, sobre escolher o amor mesmo quando a lógica diz para escolher a autopreservação. Se você chegou até o final desta história, eu quero que você carregue algo especial consigo. Esta não é apenas uma narrativa sobre um fazendeiro e uma onça. É um espelho refletindo quem você pode escolher ser nos seus próprios momentos de decisão. Porque todos nós, em algum ponto de nossas vidas, vamos encontrar nossa própria Yara. Talvez não seja uma onça presa em cipós, mas será algum ser vivo precisando de ajuda, quando seria mais conveniente simplesmente seguir em frente. Pode ser um animal abandonado na estrada, pode ser uma pessoa invisível que todos ignoram, pode ser uma causa que parece perdida demais para valer o esforço. E naquele momento, você vai precisar escolher entre o medo e a compaixão, entre a conveniência e a coragem, entre preservar seu conforto e arriscar algo de si mesmo por outro. A história de Marcelo nos mostra que quando escolhemos a compaixão, mesmo que nos custe algo, mesmo que nos assuste, nós não apenas mudamos a vida daquele ser que ajudamos, mas transformamos algo fundamental dentro de nós mesmos e criamos ondas que se espalham de formas que nunca poderíamos prever. Então aqui está meu convite para você. Não apenas assista esta história e siga em frente. Deixe ela te tocar, deixe ela te mudar, deixe ela te inspirar a ser a pessoa que estende a mão. Se inscreva neste canal porque você quer fazer parte
parte de uma comunidade que acredita que histórias têm poder para transformar, que compaixão importa, que cada ato de bondade conta mesmo quando parece pequeno demais para fazer diferença. Nos comentários abaixo, eu quero ouvir sua história. Você já teve seu momento de escolha? Você já se arriscou por outro ser vivo? Ou talvez você está carregando um peso de um momento em que não se arriscou e agora deseja ter feito diferente? Compartilhe com esta comunidade, porque suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar coragem ou fazer as pazes com suas próprias escolhas. E se esta história tocou você da forma que ela tocou a mim ao contá-la, faça mais uma coisa. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ser lembrado de que o mundo ainda tem bondade, de que conexões impossíveis ainda podem acontecer, de que vale a pena escolher amor em vez de medo. Juntos, vamos manter viva não apenas a memória de Yara e Marcelo, mas a esperança e a certeza de que cada um de nós tem dentro de si a capacidade de fazer diferença extraordinária através de atos ordinários de compaixão. Obrigado por estar aqui, obrigado por se importar, e eu te vejo na próxima história.